Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar pelas sobrancelhas, tá? Isso não é regra, mas eu gosto de começar pelas sobrancelhas. Então, primeiro eu vou utilizar o primer da paleta de sobrancelhas, porque ele que vai ajudar a fixar bem a sombra. Como ela é morena, eu vou utilizar o marrom mais escuro da paleta, porque ele se aproxima mais da cor do cabelo. Eu começo desenhando uma linha fina abaixo da sobrancelha. E para ficar bem natural, eu vou puxando para cima esse desenho, sem pegar mais produtos. Pode notar que eu sempre faço uma linha abaixo e outra linha na parte superior da sobrancelha, para ela ficar bem desenhadinha. Agora eu vou iluminar rente à sobrancelha, para deixar ela mais arqueadinha possível. Eu estou utilizando o corretivo líquido da Miss Pink. Com a esponjinha semi-úmida, eu dou o acabamento para receber a sombra. Bom, a make que eu vou fazer hoje chama-se pálpebra luz. Então, nós vamos dar um efeito esfumado no olho dela e depois nós vamos iluminar o centro do olho. É muito fácil. Vamos começar. Primeiro, eu vou utilizar o marrom da paleta de sombras. Sempre começo o côncavo de fora para dentro, traçando uma linha até a parte interna, porque vocês vão notar que eu vou iluminar somente o centro do olho. Agora, vamos esfumar com os movimentos semicirculares. Bom, nós fizemos a base do olho dela. Vocês vão notar que eu vou sempre deixar esse centro aqui sem pigmento, ok? Porque depois nós vamos trabalhar ele. Eu quero fazer uma maquiagem num tom marsala, então eu vou fazer o degradê desse marrom com a nossa sombra marsala, em tom marsala da paleta, essa daqui. Eu começo sempre na parte externa, indo para a parte interna. Tente não subir muito o marrom, porque a gente quer deixar o marrom aparecendo para dar esse efeito degradê. Com esse tom puxado para o roxo, eu vou aprofundar o côncavo do olho dela. Vai ser uma terceira cor para a gente fazer esse degradê entre o marrom, o marsala e agora esse tom de roxo. E agora vamos esfumar. Movimentos pequenos, semicirculares. Agora com um pincel limpo, nós vamos fazer o centro do olho, que ele é bem iluminado. Eu vou utilizar a sombra dourada da paleta. Basta aplicar com leves batidinhas no centro da pálpebra, mesclando com outro tom. Agora nós vamos deixar ainda mais lã, nós vamos aplicar pigmento. Para fixar o pigmento, eu gosto de utilizar a pastinha, que é o primer, da paleta de sobrancelhas. Eu aplico com o dedo, com leves batidinhas, somente no centro. Com o pincel esponjinha e o pigmento transparente, eu vou dar batidinhas em cima desse primer. Agora nós vamos tirar o excesso da maquiagem abaixo dos olhos. Começo de dentro para fora. Agora vamos preparar a pele com o pincel do Fiber. Ele espalha super bem na pele. Eu não sigo muita regra na hora da aplicação da base, porque depois eu vou dar acabamento com a nossa esponja 360. Basta apenas leves batidinhas, não tem segredo. Agora nós vamos dar início ao contorno. Vou utilizar o corretivo líquido e a paleta de corretivos. Vou começar pela parte iluminada. Vamos iluminar o centro do nariz para afinar, o centro da testa, as olheiras, acima do lábio superior e um pouco abaixo das maçãs, porque na linha das maçãs a gente vai utilizar o tom mais escuro. Agora, vamos escurecer
as outras áreas. Agora rente o cabelo para diminuir a testa e para afinar o nariz, basta traçar uma linha contínua. Para arrebitar a pontinha do nariz, pode passar bem na pontinha. Para dar acabamento, eu vou utilizar a parte clara do nosso Duo Bronzer. Nosso Duo Bronzer ele pode ser utilizado como pó bronzeador, iluminador e também como blush. Vocês vão notar que ele é super versátil. Eu gosto de passar mais na zona T do rosto, que normalmente é a zona que tende a ficar mais oleosa. Nós mulheres brasileiras, nossa pele tende a ficar mais oleosa durante o dia e durante a noite também. Então, passar mais na zona T. Agora eu vou utilizar a parte escura do Duo Bronzer, tanto como blush e também para bronzear a pele dela ainda mais. Eu passo um pouco acima de onde eu fiz o contorno. Pode notar que ele vai ficar bem marcado e vai mesclar bem com o contorno. A pele está pronta. Agora nós vamos finalizar o olho e dar todo o acabamento. Com a sombra Marsala, pode olhar lá para cima, nós vamos passar abaixo da linha d'água, juntando o cantinho com a sombra que fizemos anteriormente. Tente passar bem rente aos cílios inferior. Esse é o delineador em gel, que fixa super bem. Agora nós vamos esfumar esse traço. Basta pequenos movimentos, unindo esse tom preto com a sombra Marsala. A dica do delineado que eu dou é muito básica, pode fechar, sempre de fora para dentro, até metade da pálpebra. Sempre de fora para dentro, até o centro da pálpebra. Agora, de dentro para fora. Agora nós vamos fazer o efeito gatinho nesse olho. Pode abrir. Sempre um traço indo em direção à sobrancelha, final dela. Vamos unir esse traço. Como o formato do olho dela é maior, nós podemos preencher a linha d'água para dar um efeito ainda mais fatal. Pra cima. Se você tiver olhos pequenos, eu indico que não preencha a linha d'água. Bom, como vocês sabem, nossos pincéis são super versáteis. E eu gosto de utilizar o pincel de boca, isso mesmo, para dar acabamento no olho com traços finos. Nós vamos fazer o acabamento na parte interna do olho. Como eu gosto de ousar no delineado, eu vou fazer o delineado duplo. Basta puxar uma linha em direção ao final da sobrancelha, um pouco abaixo do delineado gatinho. Com o rímel Volume Choque, nós vamos finalizar essa make. Pode olhar para baixo. Ele dá um mega efeito de cílios postiços. Como eu optei por um olho bem fatal, eu gosto de trabalhar mais com olho fatal e boca nude ou boca fatal e um olho mais clean. Então, eu optei pelo batom líquido, efeito mate cor nude.